Olá, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Nós vamos começar o nosso projeto de apoio à Escola Bíblica Dominical e o tema de hoje é Miqueias, a importância da obediência. Miqueias é um profeta menor, considerado um dos profetas menores do Antigo Testamento. Ele é o Isaías dos profetas menores, porque ambos falaram a respeito do cativeiro, quer babilônico, quer assírio. O nome Miqueias significa quem é semelhante ao Senhor. Ele era de uma terra chamada Morosete Gat, ficava a 35 quilômetros a sudeste de Jerusalém, uma aldeia ali daquela terra. O esboço do livro, ele pode ser distribuído em 3 seções. A primeira seção é a seção que fala e mostra o clamor do profeta e o aviso do pecado e a demonstração de desobediência do povo, a insatisfação de Deus diante do pecado de Israel e também o pecado de Judá. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 3, essa seção do clamor do profeta e a insatisfação de Deus e a demonstração de Deus para com o pecado de Judá e de Israel. A segunda seção do livro vai do capítulo 4 ao capítulo 5, que fala sobre a mensagem profética de Deus. E já a terceira seção é o litígio de Deus contra Israel e a misericórdia final de Deus para com o seu povo. Deus, então, no final, promete restabelecer o seu povo e a última sessão do livro termina assim. Com essas 3 sessões, o profeta tem 3 objetivos e ele escreve com esses 3 propósitos. O primeiro é advertir o povo e os líderes com relação aos seus pecados e as consequências. Então, o primeiro objetivo é advertir quer o povo, quer os líderes. O segundo objetivo é predizer as consequências que o povo, tanto de Judá quanto de Israel, teria se continuassem na desobediência. Deus estava enviando o profeta, era apenas para adverti-los, para que eles agora pudessem se arrepender, voltar ao seu Deus, e então Deus mudar a sorte do povo por causa do arrependimento. Mas Deus estava enviando o profeta com esse motivo, advertir o povo. Em terceiro lugar, para revelar o local que o Messias vindouro ia nascer e como seria também o reinado desse Messias. No ponto 2 da nossa lição, nós temos a estrutura e mensagem. Estrutura e mensagem. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro do profeta Miqueias, logo no versículo 1, nós temos: ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra. O profeta chega clamando, o profeta chega falando: ouve, ó todos os povos. E é interessante que se ouve, todas as sessões, as 3 sessões do livro de Miqueias, começa com esse ouve, esse ouve. Esse ouve, o verbo ouvir aqui, é o verbo chamar. É o chamar hebraico. O que tem o chamar hebraico? Chamar hebraico é o chamar, é o verbo que está no decálogo. É o ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. O Senhor teu Deus é o teu único Deus. Portanto, Israel, ouve Israel. Atenta, Israel, obedece o teu Deus, o teu único Deus, porque você não tem outro Deus. Então, ouve, ó Israel, os seus mandamentos. Ouve, ó Israel, os mandamentos do Senhor. Então, portanto, esse ouve é o chamar hebraico. E o profeta Miqueias faz uso nas 3 sessões desse chamar, o chamar hebraico. Discorrendo o livro do profeta, o profeta, ele, no versículo 8, nós vemos aqui no versículo 8, que ele começa a dizer assim: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. O profeta está pranteando, o profeta está chorando,
O profeta está apresentando diante do povo e transmitindo a mensagem de Deus, não desejando que o povo pereça, mas o próprio profeta estava sentindo a dor do pecado, da afronta, da tristeza que o seu Deus estava sentindo ao ver a nação, quer de Judá, quer de Israel, agora indo para o pecado. Então, é interessante que eu lamento, eu choro, o verbo hebraico é o verbo chapad, que é o verbo prantear, chorar em voz alta, é gritar em pranto, é o verbo kapad, é o verbo hebraico para a expressão de um grande pranto. E o profeta, no versículo 8, ele diz que estava pranteando. Ele estava pranteando não somente para a sua nação, Judá, mas ele estava pranteando também para a nação de Israel. Aqui nós vemos a abrangência de Deus para com o seu povo. Nós podemos parar um pouquinho para aplicar aqui que Deus estava enviando o profeta para falar tanto para Judá quanto para Israel. Israel tinha sua bandeira, Judá também tinha sua bandeira, a bandeira do leão de Judá. É interessante que hoje nós temos muitas placas denominacionais, há muitas denominações, mas Deus está preocupado com todas as denominações. Nós vemos a abrangência de Deus em falar com todas as denominações. Nós aplicando hoje, podemos dizer que Deus está falando com todas as igrejas, com todas as denominações. Com certeza, Deus tem levantado seus profetas para falar por todas as denominações. É verdade que muitas denominações estão se descambando com falta de um ensino puro, genuíno, uma mensagem que leva o povo à santificação. É verdade, muitas pessoas só querem número, muitas pessoas só estão a pensar naquilo que as pessoas podem dar para a igreja e não estão a pensar na vida de santidade. Há, inclusive, denominações que nem pregam a salvação, sem querer criticar as denominações, só para dizer que Deus fala com todas as denominações. Deus levanta profetas, Deus quer e Deus tem um plano com todas as pessoas que acreditam e que proclamam o seu nome. Então isso é muito interessante. O profeta aqui chora, o profeta lamenta, o profeta grita, é a expressão do verbo hebraico. Chegamos no versículo 8, no capítulo 1 e o versículo 9 especificamente. No versículo 9 até o verso 16, fala das 8 nações que estavam sendo também alvo da mensagem do profeta. Deus nunca despreza ninguém. Deus não escolhe alguém em detrimento de outro. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que o livro do profeta Miqueias tem uma conexão total com Romanos capítulo 12, ou melhor, Romanos capítulo 11, versículo 22, que diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, no versículo 9 até o versículo 16, nós vemos 8 nações, Deus fala, ou melhor, 8 cidades, melhor dizendo, e Deus falando com essas 8 cidades. Nós vemos aqui Deus falando, versículo 10 do capítulo 1, nós vemos Deus falando com uma cidade chamada Bet-Leafra. Bet-Leafra significa cidade do pó, no verso 10. No verso 11, nós temos Deus falando com uma cidade Safir. Safir significa cidade dos deleites. No verso de número, ainda o verso 11, Bet-Ezel, cidade da remoção. No verso 12, nós vemos Deus falando com a cidade de Marote. Marote significa cidade da amargura. Verso 13, Laquis. Laquis significa cidade do cavalo. No verso 14, nós vemos Deus falando com uma cidade chamada cidade de Aizibe. Aizibe significa cidade da decepção. E por último, em 8º lugar, Deus fala com a cidade de Maressa. Cidade de Maressa significa cidade da posse. Essas 8 cidades, do versículo 9 até o versículo 16, Deus falando com estas cidades. E o versículo 16 é interessante quando diz assim:
na palavra de Deus, no livro do profeta Miqueias: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. O profeta está usando uma linguagem que o povo entendia naquela época, falando: tosquia-te, e vocês torna-te, ou tornai-vos, torna-te calvos como a águia. A águia, quando ela chega com seus 40 anos, a águia precisa se depelar. Ela precisa se tosquiar. A águia, como não é pelo, não fala tosquiar, mas ela precisa de depenar, tirar todas as suas penas. A águia, quando completa 40 anos, ela precisa de subir um alto penhasco. E agora o seu bico, suas unhas, suas penas são renovadas. O que Deus estava dizendo? Vocês estão envelhecidos nos vossos pecados. Vocês precisam de renovo. Vocês precisam de fazer como a águia. Mas a águia, para fazer isso, ela precisa subir e parar para poder fazer esse renovo, porque senão ela morre, porque o seu bico fica grande, suas unhas também, e ela não consegue mais apalpar, ela não consegue apanhar as suas presas, e ela acaba por morrer porque ela não se renovou. Deus está chamando o povo de hoje, Deus está levantando profetas hoje, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo ao renovo. É necessário que haja renovo nas igrejas, é necessário que haja renovo na vida dos crentes. Deus levantou o profeta Miqueias, falando dos pecados do povo, mas convocando o povo ao renovo e ao arrependimento. No capítulo 2 e o capítulo 3, nós vemos Deus chamando a atenção do povo, mostrando os seus pecados, e também chamando a atenção dos falsos pregadores. Nós encontramos uma expressão interessante no capítulo 2, quando fala assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam o mal à luz da alva. E é muito interessante quando nós chegamos no verso 6, por exemplo. No verso 6 fala assim: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. A palavra babujar, aqui na expressão babujar no hebraico, é a expressão nataf. Nataf é a expressão que... Nataf é um verbo que significa gotejar, profetizar, discursar sistematicamente. Então, bajular é discursar sistematicamente. E aqui Deus está falando, quer com o povo, quer também com seus líderes. Quem é que discursa? São os líderes. Quem é que faz... sistematicamente, vai gotejando, e é por isso que tem a expressão babujar, mas voltando, o original abre-nos um leque maior, porque é discursar sistematicamente, devagar, vai implantando a heresia, o falso ensino, e isso merece uma atenção muito especial, porque que ensino nós estamos transmitindo ao povo? Será que nós estamos à luz do dia, nos púlpitos, culto ao ar livre, portas abertas, à luz do dia, proclamando ensinos falsos, ensinos que não são sadios? Quando nós olhamos aqui no capítulo 3, em resumo, nós vemos as pessoas também buscando falsos líderes, buscando falsos ensinos. Veja comigo, no versículo 11 diz assim: se houver alguém que conseguindo o vento da falsidade, ou melhor, se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta desse povo. Veja, note, há pessoas que querem esses líderes, esses profetas, que só profetizam bênção, que só profetizam coisa boa,
Um evangelho fácil, um evangelho vazio de Deus, um evangelho vazio de cruz. Não há cristianismo sem cruz, não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem lutas e sem dificuldades. Mas uma coisa é certa, a dificuldade vem, a luta também. E o Senhor Jesus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O evangelho que Jesus ensinou, pregou, e os apóstolos também, não é um evangelho de facilidades. Inclusive o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz: se quisermos Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Note, e há pessoas que só quer bênção, só quer prosperidade. Inclusive há pessoas que só vão na igreja para receber bênçãos, mas sai da porta para fora, tem atitudes, uma vida ímpia, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida cheia de pecados, uma vida que não tem renúncia, uma afronta a Deus. E há pessoas que querem líderes que apoiam esse tipo de atitude. Hoje nós temos um evangelho, vamos dizer, entre aspas, para todo gosto. Temos igreja para todo gosto. A disciplina já não se fala mais nisso, porque há pessoas que só querem o vinho. Há pessoas, no caso que fala vinho e bebida forte, vinho é o símbolo da alegria. Tem pessoas que só quer festa, só quer oba-oba, mas Deus está nos chamando a atenção para que nós levantemos e consertemos-nos com o nosso Deus. O versículo 10 fala assim: levantai-vos, ide-vos embora, porque não é aqui o vosso descanso. Ide-vos por causa da imundície que destrói, sim, que destrói dolorosamente os pecados. Assim está o pecado de muita gente. E Deus levanta o profeta Miqueias para falar dessa realidade com o povo. Como é atual a mensagem do profeta Miqueias? Deus está falando para o povo voltar e voltar ao arrependimento. No capítulo 3, no versículo 1, a outra sessão, e começa a falar assim: disse eu, ouvi agora, cabeças de Jacó. Veja, cabeças de Jacó, está falando para o líder, cabeça de Jacó. Você que é cabeça da igreja, você que exerce liderança na igreja, Deus também corrige os líderes, Deus também corrige pastores, Deus também corrige superintendente, corrige diácono, presbítero, evangelista. Deus corrige. O compromisso de Deus não é com títulos, o compromisso de Deus é com a fidelidade. A pessoa precisa ser fiel e Deus está chamando o povo ao arrependimento. No capítulo 4 de Miqueias, nós vemos Deus chamando o povo para o arrependimento. É interessante, é muito interessante, quando no capítulo 4 nós encontramos a expressão: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor. Eu quero explicar aqui para vocês sobre essa expressão, nos últimos dias. O profeta Miqueias está profetizando. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 é a primeira sessão, falando, mostrando os pecados do povo de Israel e do povo de Judá. E no capítulo 3, a última parte, Deus começa a falar com os líderes. E o versículo 4 fala: então clamarão ao Senhor, mas o Senhor não os ouvirá. Quantas pessoas oram, mas Deus não cura mais? Quantas pessoas pregam, mas a mensagem é híbrida, é uma mensagem vazia, infrutífera. É uma mensagem que está desprovida da unção de Deus. Mas Deus está nos chamando ao arrependimento. E chegamos no capítulo 4 e 5 é a segunda sessão do livro do profeta Miqueias. E aqui fala da realidade vindoura do Messias. Capítulo 4 fala dos últimos dias, fala da parte final, onde o Messias será rei aqui na terra, literalmente. O capítulo 5 fala do nascimento do Messias,
Ele primeiro fala do Messias, depois fala do local do seu nascimento. Ele fala, e tu, Belém, Efrata, pequena és, mas de ti nascerá um que vai governar o mundo. Então, ninguém esperava que daquela pequena Belém fosse nascer uma terra de camponeses, uma terra rural. Ninguém esperava que dali fosse nascer o Salvador do mundo no meio dos animais de uma manjedoura. Mas Deus escolheu aquele lugar humilde para nascer ali o Salvador. O capítulo 4 fala dos últimos dias. E os últimos dias, a expressão últimos dias, nós vemos essa expressão e devemos entender bem a respeito dessa expressão dos últimos dias. Quando houve o Pentecoste, Pedro falou, olha, isso foi o cumprimento do que o profeta Joel disse que nos últimos dias. Então, os últimos dias é abrangente. Os últimos dias, ele começa no período da igreja e vai até a época que nós chamamos de escatos, o fim, a escatologia. Então, essa expressão últimos dias, ela é muito abrangente. E ele começa a falar, por isso que ele fala aqui, os últimos dias, e depois fala do nascimento do Messias, quando fala no capítulo 5 sobre Belém. Então essa expressão últimos dias, ela é abrangente a todo o período da igreja. Chegamos no capítulo 6 e 7. No capítulo 6 e 7, nós encontramos aqui no capítulo 7, capítulo 6 e 7, Deus falando, e na nossa lição, fala sobre o diálogo de Deus com o povo. Quando nós olhamos para o versículo, por exemplo, abrimos a Bíblia, no capítulo 6, versículo 2, fala assim, ouve, montes, a controvérsia do Senhor, vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, e entrará em juízo. Então essa expressão controvérsia é uma expressão hebraica, e é o nome rib em hebraico, que significa discussão, contenda, disputa. Deus tem uma contenda, Deus tem uma discussão com Israel. Por quê? Israel e Judá estavam tentando desculpar-se com Deus. Isso é normal do ser humano. O ser humano tenta arrumar desculpa e se apoiar na sua religiosidade. O ser humano ele tenta apoiar na religião. E o povo de Israel, no versículo 6, do capítulo 6, diz assim, com que me apresentarei ao Senhor? E com que me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano? Agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Israel e Judá estavam tão desviadas de Deus que estavam inclusive oferecendo não só sacrifícios de animais, mas estavam oferecendo crianças. A influência de Moloque, o deus pagão ao redor ali de Jerusalém e de Israel, estava tão em alta que estava influenciando o povo de Deus. E eles estavam oferecendo até sacrifícios humanos a Deus. Veja como era a impiedade daquele povo. Isto nos faz chamar a atenção, porque toda vez que o povo deixa de atentar para a palavra de Deus, atentar para os ensinos sagrados da Escritura, conhecer a Escritura, o povo começa a inventar coisas. O povo começa a criar coisas que não estão nas Escrituras. A tradição judaica tinha cerca de 613 mandamentos. Estava carregada de interpretações humanas, um jugo tão pesado que Pedro diz que nem ele nem os pais conseguiam suportar.
É interessante que muitas religiões e muitas pessoas estão tão agarradas à religião e distante do Deus verdadeiro. Quando nós agarramos a religião e não vamos para a Escritura, não vamos para a palavra de Deus, nós ficamos influenciados até por crenças, por tradições pagãs. E nós devemos ter cuidado. Em muitos lugares, muitas igrejas estão cheias de meditações transcendentais, práticas de bruxarias. Aqui na Europa nós vemos muitas pessoas sendo chamadas e conduzidas a bruxos. Quando vão fazer, os bruxos vão fazer uma bruxaria, a primeira coisa que eles pedem uma foto ou uma roupa da pessoa para fazer a bruxaria. Quantas igrejas têm essas práticas de levar fotos e de levar roupa para que sejam ungidos e tal? Nós não encontramos essa recomendação na Bíblia, ungir roupa, ungir fotos. Nós não encontramos isso na Bíblia. A Bíblia diz para ungir o doente. E eles aqui, no capítulo 6 do profeta Miqueias, no verso de número 7, fala que até os filhos daquele povo estavam sendo oferecidos. Isso, uma influência do deus Moloque. Moloque era um deus todo de metal, e ele era oco por dentro. Ele era aquecido, muito aquecido. Soava os tambores. O Moloque era aquecido de uma maneira tal que ele ficava vermelho, tão quente. E agora a criança era colocada ali dentro, viva. Enquanto os tambores soavam, a criança era assada, era consumida pela quentura daquele boneco de metal aquecido. Era o deus Moloque. Daí a origem da palavra moleque, vem do deus Moloque, usado para criança. Por isso que não é aconselhável que chame as crianças de moleque, porque é oriundo do deus Moloque. E o povo de Israel, o povo de Judá, estava fazendo isso naquela época, pelo que Deus estava vendo a maldade. Deus levanta o profeta para advertir esse povo, para chamar a atenção desse povo, para que esse povo pudesse mudar de atitude, voltasse para a palavra, voltasse para a Bíblia. Um dia desse eu vi uma pessoa que veio aconselhar-se e ela tinha recebido uma carta de um bruxo, pessoa que ela acostumada a ir ao bruxo, e o bruxo tinha enviado para ela um pó para colocar nos sapatos, para evitar mal olhado e tal, isso, aquilo. Quantas igrejas estão vendendo meia ungida, sapato ungido, pó ungido, para evitar não sei o quê? Gente, isso é prática de bruxaria. Isso é prática de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vamos voltar à palavra. Vamos voltar à Bíblia Sagrada. Deus está levantando hoje profetas para voltar à palavra. Ouve, ó Israel, é o chamar hebraico. E hoje, o chamar de Deus, esse chamar hebraico é o chamar divino. Ouve, ó Israel, é o mandamento do Senhor. E hoje nós podemos dizer, como o apóstolo João disse lá em Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou o que o Espírito diz às igrejas. Tem uma completa ligação do chamar hebraico. Ouve, igreja, ouve, povo do Senhor, no mundo inteiro, ouve a palavra do Senhor, atenta para os oráculos do Senhor, para que nós não desviemos da genuína e pura palavra de Deus. Deus não queria sacrifício, Deus não estava querendo holocausto. Aquilo era um ritual. E na nossa lição, você que está acompanhando, no ponto 3, fala sobre o ritual religioso, o rito levítico, que era o sacrifício dos animais. Deus não queria mais isso. Então Deus começa a dialogar com o povo. E então nós entramos no quarto ponto da nossa lição, que é o grande mandamento. No versículo 8 fala assim: porque o Senhor te declarou o que é bom, ó homem. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus quer de ti? 3 coisas. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, Deus quer que ame a misericórdia. Em terceiro lugar, que ande humildemente com o teu Deus. Com quem você tem andado?
Será que você tem andado com o mundo? Será que você tem andado com companhias que te levam para o mundo? Será que você tem andado com o egoísmo, com a fama? Será que você tem andado com a vaidade? Será que você tem andado? Com quem você tem andado? Onde você tem andado? Onde os seus passos têm ido? Você tem andado junto com os caminhos dos programas menos inconvenientes? Você tem andado com os programas da internet que te levam à perdição, à pernosticidade? Você tem andado com quem? Com quem você tem andado? Você tem andado com o mundo ou você anda com Deus? E a Bíblia, através do profeta, nos chama que ame a misericórdia, que pratique a justiça e que ande humildemente com o teu Deus. Nós precisamos voltar a andar com Deus, como Noé, como Enoque, que andavam na contramão do mundo, como Daniel, como seus 3 amigos na Babilônia, andavam na contramão do mundo, mas andavam com Deus. A força do fogo não puderam consumi-los, o leão não pôde comê-los. Eles venceram leões, venceram o mundo, venceram reis, venceram a força do fogo, venceram as lutas, porque eles estavam andando com Deus. Você precisa andar com Deus. Deus está te chamando para andar com Ele. Há um chamamento de Deus, há um chamamento do Senhor para que nós, num mundo perverso, século 21, onde o mundo está contaminado, onde as crises morais, espirituais invadem as igrejas, Deus está te chamando para o arrependimento. Deus está chamando para voltar a andar com Ele, passo a passo. Como nós andamos com Deus? Nós andamos com Deus através da palavra, conhecendo a sua palavra. Nós andamos com Deus através da vida de consagração, fugindo da mentira, pagando nossos compromissos, falando a verdade, honrando nossos compromissos, sendo pessoas de verdade, assumindo nossos erros, assumindo nossos pecados, confessando nossos pecados, abandonando o pecado, a mentira, a prostituição. Quantas pessoas que se prostituem e pensam que o passar dos anos agora faz com que o pecado seja perdoado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. E eu faço a pergunta: encobre de quem? De Deus ninguém encobre nada. Nós não podemos esconder as nossas culpas. Nós deveremos procurar o nosso pastor, deveremos pedir ajuda, confessar e abandonar a vida pecaminosa, abandonar o erro e andar com Deus. O andar com Deus é andar uma vida justa, de santidade, de pureza, é abandonar músicas mundanas. Você que é jovem, você que agora serve a Deus, você que toca na igreja, é tocar só para Deus. Não é tocar para o mundo, não. Tem pessoas que querem tocar para o diabo e depois, com a mesma cara de pau, querem vir tocar na igreja. Que isso? Isso não é andar com Deus. Andar com Deus é uma vida piedosa, consagrada, dedicada a Deus. E Deus estava chamando Israel e Judá, porque senão o castigo viria. E será que Deus mudou? Deus não mudou. Deus continuou o mesmo. E nós então chegamos no capítulo 7. No capítulo 7, nós encontramos os 5 pontos da conclusão do profeta Miqueias. E os 5 pontos da conclusão do profeta Miqueias são pontos ligados à compaixão, porque a compaixão é o tema do capítulo 7 de Miqueias. Miqueias começa chorando. Versículo 1, versículo 7, fala do lamento, do choro do profeta Miqueias, da sua dor no coração ao ver o povo daquele jeito. E no versículo 1 e o versículo 4, o versículo 1 fala: ai de mim, veja como o profeta chora, porque estou como quando são colhidos os frutos de verão, como o rabisco da vidma, não há cacho de uva para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja, não há. No versículo 4 fala: o melhor deles é como um espinheiro. Veja, espinheiro, nem fruto de verão não há, não tem fruto. Quando alguém está desviado dos caminhos do Senhor, está na igreja, clama a Deus, tem Bíblia, tem um nome de uma religião, é batizado nas águas, tem um cartão de membro, mas cadê o fruto? São como espinheiro, são vazios.
É uma vida que não há fruto, não há nada. Estão completamente sem nada para oferecer. Às vezes até canta bonito, mas não toca. Às vezes até prega bonito, mas não toca ninguém. Ninguém se converte, ninguém chora, ninguém muda de vida, ninguém se alimenta. Sabe o que é isso? Deus está nos chamando a um arrependimento, a uma mudança de vida e de atitude. Então, os 5 pontos da compaixão, que é o término do capítulo 7 de Miqueias. Primeiro é a lamentação e o choro do profeta. Segundo é o estado do povo, como espinheiro. Nem fruto de verão não há. Terceiro, no versículo 7, nós vemos a esperança do profeta. O profeta diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. É a esperança. Meu amigo, minha amiga, confia no Senhor. Deposita a sua esperança no Senhor. Mesmo que tudo esteja como caos, mesmo que tudo esteja difícil, infrutífero, mesmo que você esteja agora num lugar onde você vê que há muitas práticas antibíblicas, coloca os olhos no Senhor. Coloca os olhos no Deus da sua salvação. E só tem uma maneira de nós colocarmos os olhos no Senhor, é através da sua palavra. Eu preparei esse comentário de apoio, e vocês devem notar que eu estou varrendo o livro de Miqueias, fazendo um comentário expositivo. Eu não sou contra, eu já lecionei homilética e hermenêutica um bom tempo no seminário, eu não sou contra pregar o sermão tópico, nem muito menos o sermão textual. Ultimamente tem pregado o sermão expositivo. E eu trabalho aqui na Europa, as igrejas são menores, são pequenas, e a todas as pessoas se conhecem. Uma das grandes vantagens do sermão expositivo, o sermão expositivo é que ele vai capítulo por capítulo, vai varrendo todo ali o livro, pega um livro e começa a estudar aquele livro todo. E uma das vantagens é que, se a pessoa está na igreja, você vai estudando, você tem autoridade para, quando chegar no capítulo, por exemplo, do adultério, poder falar com tranquilidade sobre o adultério. Quando chegar no capítulo do divórcio, você não pode pular. Imaginemos se o capítulo 2 seja sobre o divórcio. Você não pode pular aquele capítulo, você tem que falar. A pessoa jamais vai dizer: o pastor preparou uma mensagem para mim. O sermão tópico é um sermão que, se a pessoa não tiver maturidade espiritual, o membro da igreja, o ouvinte, ele pode entender que o pastor está preparando uma mensagem só para atacá-lo. Mas se nós pregarmos expositivamente, nós vamos evitar as pessoas pensarem assim. Não que seja errado pregar o sermão tópico. É um ótimo sermão, não sou contra pregar, é verdade. Mas se nós evitarmos, pregarmos sermões textuais, sermões expositivos de preferência, vamos evitar que as pessoas tornem a mensagem nulas e sem fruto. Aqui no capítulo 7, nós vemos o profeta com esperança. E a esperança, irmãos, está em Deus. Levantar os olhos. E como podemos levantar os olhos, sendo que Deus é Espírito? É através da sua palavra. Coloca os olhos na palavra. Coma a palavra. Estude a palavra. Em quarto lugar, primeiro, o profeta chora. Segundo, nós vemos o estado do povo. Terceiro, a esperança do profeta. Em quarto lugar, a promessa de Deus. Nos versículo 10, nós encontramos, do versículo 10 até o versículo 15, nós vemos os inimigos sendo envergonhados. Jerusalém será reedificada, verso 11. As nações distantes virão a Jerusalém e vão se converter, melhor dizendo, porque Jerusalém será a grande capital. Nós vemos aqui a conversão dos povos para Jerusalém. Nós vemos também no versículo 14 que o Senhor apacentará o seu povo. O Senhor apacentará o seu povo. Viu? E em último lugar, o verso 15, o Messias lhes mostrará as suas maravilhas. São promessas de Deus. Os inimigos serem envergonhados, Jerusalém reedificada,
Aqui é uma promessa que Jerusalém vai ser reedificada. Isso vai cumprir. São promessas de Deus. Promessa de Deus. O verso, a reedificação está no capítulo 7, verso 11. O Senhor apacentará o seu povo. O Senhor, o Messias, fará maravilhas no meio do seu povo. E em último lugar, é a visão do profeta. O que o profeta vê? O versículo 18, o profeta vê, e ele termina falando exatamente o seu nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a Deus? É o nome, é o significado do nome Miqueias. Quem é, ó Deus, semelhante a ti? Perdoa as iniquidades, esquece das transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. É a visão do profeta. O profeta está tão conduído, o profeta está sentindo o pecado do povo, o profeta está pregando a mensagem com esperança, pregando a mensagem, tendo uma visão que Deus vai ter misericórdia do povo, mas se o povo se arrepender. Se o povo não se arrepender, o profeta Miqueias é o profeta que profetizou no ano 725. No ano 722 não teve jeito. Israel, enquanto Oséias estava profetizando lá para Israel, e Miqueias também profetizou para Israel, o povo não ouviu nem Oséias e nem ouviu Miqueias. No ano 722, poucos anos depois, Israel está sendo levada para a Síria, para o cativeiro assírio. Por quê? Como consequência de que não ouviu a voz do Senhor, seu Deus, através do profeta. Mais tarde, vai Judá para a Babilônia, onde vai o profeta Daniel e outros que acabam por ser levados para a Babilônia em consequência da desobediência do povo de Judá, já depois da desobediência de Israel. Então, tanto Judá quanto Israel foram para o cativeiro, 70 anos ficaram presos. No caso, Judá ficou 70 anos no cativeiro, preso. Jerusalém foi queimada, as portas foram partidas e queimadas a fogo, o templo destruído por Nabucodonosor, o povo se tornou prisioneiro. Foi grande o choro do povo de Israel, o sofrimento, a dor, a perda. Por quê? Por causa da desobediência. Mas o profeta pregou e tinha uma visão de que Deus é o Deus misericordioso, e é verdade. Se hoje eu estou a falar para você que está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que não é uma vida como que o verdadeiro crente deve ter. Você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é jovem casado, você que toca na igreja, você que é jovem, você agora que ao olhar para a sua vida, você vê que há mudanças que precisam ser feitas. Nesta hora, Deus está falando com você. Escuta, lembra de que Deus é misericordioso. Não esqueça que Deus é o Deus que perdoa. Deus não tem prazer em executar o juízo, mas Deus se mostrará benigno, fiel, misericordioso. Mas isto só enquanto você ouve a voz do profeta, ouve a voz dos ensinamentos da palavra de Deus. Mude de vida, arrependa-se, converta-se, volte-se para Deus. Você que exerce liderança, o livro do profeta Miqueias escreve dizendo: quem é como o Senhor? Quem é semelhante ao nosso Deus? Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, e Deus tem uma sentença para os desobedientes. O profeta Miqueias termina mostrando o futuro vindouro do Messias, mostrando a realidade do Messias. O centro do livro está focado no Messias. Está focado, o centro do livro, capítulo 4 e 5, é o centro do livro. Ou seja, tudo aponta para o Messias, tudo aponta para Cristo. Na sua igreja, tudo deve estar centrado em Cristo. A honra é para Cristo, o louvor é para Cristo, a glória é para Cristo. Tudo é para Jesus, tem que ser o centro da sua vida, o centro da sua igreja, o centro da sua casa, o centro do seu lar, no seu carro, o centro tem que ser Jesus. Jesus deve ser o centro da sua vida. Faça com que isso aconteça e que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso programa, e que a paz de Cristo esteja no teu coração.